Bom dia, meus amados, graça e paz a todos. Mais um dia que Deus tem nos proporcionado e também a grande oportunidade de podermos meditar na palavra de Deus nesta manhã. E quero convidar você a preparar então o seu coração, abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 17. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 17. Então hoje nós vamos ver um assunto sobre males e corrupções nos últimos dias. Vamos aprender um pouco do que a palavra de Deus fala sobre esse assunto. E informando também que hoje à noite teremos o nosso devocional às 18 horas, tá bom? Então você fica aí preparado, aguardando então o nosso devocional desta noite, onde nós estaremos vendo as marcas de um membro saudável, ok? Então daqui a pouquinho, menos de um minuto, vamos dar início ao nosso devocional. Quero dar um bom dia aqui já à irmã Eusa, a irmã Eveline Freitas, a Jarina também, que Deus te abençoe. E vamos daqui a pouquinho meditar na palavra de Deus. Graças a Deus temos esse dia dado por Deus, temos essa grande e maravilhosa bênção que é a sua palavra. Ontem tivemos pela manhã um devocional revigorante e espero que você tenha passado o dia ontem se alimentando e pensando na palavra de Deus que foi transmitida ontem. Bom dia também a Roberta. Bom dia, Roberta. Está conosco também. 8 horas, vamos dar início, vamos orar. E vamos pedir as bênçãos de Deus para esse tempo agora. Senhor Deus, Pai maravilhoso, obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Obrigado, Pai, pela noite passada, pelo dia, Senhor Deus, de ontem, por tantas coisas que o Senhor nos proporcionou, o Senhor nos deu. E queremos, Pai, te pedir pelo dia de hoje. Que assim como ontem possamos sentir, Senhor Deus, o teu cuidado, perceber o teu amor e usufruir da tua graça, Pai. Nós também possamos glorificar o teu nome, fazendo a tua vontade. Obrigado, Pai. Ser com o tempo agora que estaremos meditando em tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, então vamos para o nosso texto, 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 17. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 17, diz assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negam-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas às várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo que por Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todos corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Tu, porém,
Tem seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que várias perseguições tenho suportados, de toda, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O nosso texto diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. 2 Timóteo 3, 1. E o tema do nosso devocional de hoje, 25 de junho de 2020, é Males e corrupções dos últimos dias. E o nosso autor diz assim: precisamos falar mais alguma coisa diante de tão forte e claro alerta? Mas vamos nos esforçar um pouco para compreender o que este homem de Deus está dizendo para o seu filho na fé. Paulo alerta a Timóteo para a situação do mundo que está caminhando para o final. Sem dúvida que aqui ele se refere aos escolhidos. Ninguém tem uma placa de identificação na testa. Esse tipo de gente pode estar dentro da congregação. A igreja precisa sim estar acessível a todos. Ele veio para os doentes, como diz Isaías 53, 4 e 5. É triste imaginar que na igreja há pessoas com este perfil. É assustador. É quando isso deixa de ser exceção e torna-se uma regra. Mas será possível um cristão lavado pelo sangue de Jesus ter essa carga? Essas são as qualidades inerentes dos bodes e nunca de ovelhas. Veja 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 3 a 4. O verso diz que eles aprendem sempre, são estudiosos, interessados em aprender, mas não querem nenhuma responsabilidade. Quando chegamos nesse ponto, tomamos um susto, pois descobrimos que eles também estão dentro da igreja como o joio. Não temos dúvida, como foi no princípio, assim também será no final. Eles não serão convencidos dos seus erros. A mente deles já foi corrompida. Mas como não sabemos quem é quem, precisamos continuar insistindo na mudança. E essa mudança só será possível através do Evangelho. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Estamos caminhando para o final, possivelmente no final. Os sinais estão aí, só não vê quem não quer. A oração do autor é: Senhor Deus, ajuda-nos a vigiar e a orar. Ajuda-nos a viver piedosamente em Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus. Ok, meus amados, esse é um texto que realmente nos traz uma reflexão muito boa. A gente vê aqui Paulo exortando a Timóteo, porque ele vai falar que nos últimos tempos iria se ter um tempo que era difícil, o tempo se tornaria mais difícil. E quando a gente vai ler aqui o que está sendo dito, a gente chega até a se assustar com o que está sendo falado aqui. O que é interessante notar é que essa é uma realidade não para o mundo. Quando Paulo está dizendo que as pessoas serão assim, ele está dizendo que as pessoas estarão desse jeito dentro da própria igreja, dentro do corpo de Cristo. Isso é que é o agravante
E é aí que faz com que Paulo diga a Timóteo: olha, presta atenção, porque dentro da igreja terão pessoas dizendo que são salvas em Cristo e que vão viver desta forma. E eu quero colocar aqui numa outra versão, só para a gente entender, porque jactanciosos, né? São palavras que não estão dentro muito do nosso contexto. Mas eu vou ler aqui esses versículos de uma outra versão para a gente entender melhor como serão essas pessoas que estarão dentro da igreja, não só no mundo, mas dentro da igreja, dizendo que são salvas, dizendo que fazem parte do corpo de Cristo, mas com a postura que está sendo reprovada por Deus. Diz assim: pois muitos serão egoístas. Então a gente sabe o que é egoísta, né? Egoísta é uma pessoa que está colocando a si mesmo acima de qualquer coisa. Ninguém é mais importante do que ela, nem mesmo Deus. Eu sou o centro, eu preciso fazer o que eu quero e eu não estou nem um pingo preocupado com o que os outros vão pensar de mim. O importante sou eu. Eu é que quero ser servido, eu é que quero todas as atenções. Esse é o egoísta. Ele quer tudo para si. Serão avarentos, ou seja, terão um amor, uma idolatria ao dinheiro. Serão orgulhosas, que aí já está aqui dentro do egoísmo, então já fica muito claro que é um orgulho. Serão ingratos, vaidosos, ingratos, desobedientes aos pais, e não terão respeito pela religião. Amados, eles serão pessoas ingratas, serão pessoas que vão fazer o mal dentro da própria igreja, serão pessoas que vão zombar de Deus, serão pessoas que não se submetem aos pais, serão pessoas que vão estar sempre sendo ingratos, todo o tempo ingrato, não terão respeito por ninguém. E aí diz: não terão amor pelos outros, serão duros, serão caluniadores, incapazes de se controlar, inimigos do bem, violentos. Amados, isso é o que a gente tem visto em todo canto. São pessoas que não têm amor nenhum pela família. São pessoas que não querem reconciliação, não querem o bem, não querem, ficam falando mal dos outros. Não tem domínio próprio, não se controla. São cruéis. Tem mais. São traidores. São soberbos. Serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E aí aqui é onde tem um problema. Tem aparência de piedade. Parece, é o Denorex, né? Parece que é, mas não é. Tem aparência de piedade. Vou colocar aqui. Parecem que são seguidores de Cristo, mas as suas ações deixarão claras que não são. Eles vão à igreja, mas não serão verdadeiros crentes. Não irão obedecer aquilo que está sendo dito. E aí aqui o alerta: não se deixe enganar por gente assim. E aí olha aqui como é que é. Esse tipo de pessoa, eles penetram manhosamente, sorrateiramente nas casas dos outros, fazendo amizades com mulheres ignorantes, e passam a lhe ensinar novas doutrinas. Mulheres que estão sempre buscando novos mestres, porque nunca conseguem entender a verdade. E os mestres delas estarão combatendo a verdade, estarão indo contra a verdade, igual Janes e Jambre, que combateram, foram contra Moisés. Esse tipo de gente tem a mente suja,
é uma mente deformada e distorcida, e se rebelam sempre contra a fé cristã. Mas aqui tem um alerta final: eles não escaparão impunemente disso. Um dia a falsidade deles será notória a todos, como foi assim a de Janes e Jambres. Quero fazer aqui um resumo disso. Amados, infelizmente, falei sobre isso. A igreja não é perfeita. A igreja não é perfeita. Neste mundo, a igreja de Cristo é formada por pecadores salvos, regenerados pela graça de Deus, justificados em Cristo Jesus, que lutam contra os seus pecados para permanecerem santos, buscam obedecer a Deus, buscam o princípio da unidade cristã. Esse é um padrão simples, resumido de um crente. Infelizmente, dentro da igreja, aparecerão pessoas que vão dar essa cara, vão parecer que estão envolvidos, que estão ali querendo viver esse tipo de vida. Mas eles não são, o que a gente entende aqui, é que não são salvos. E eles estarão no meio da igreja, agindo dessa forma, de forma desobediente, sem considerar a pregação, sem considerar a fé cristã. São fazedores de males, ficam causando contenda, são xingadores, são cruéis, ficam indo de casa em casa, procurando pessoas. Aqui eles colocam a imagem de mulheres, né? Mulheres que estão lá sem ter o que fazer, e eles vão lá para tentar fazer a cabeça delas, distorcendo a verdade. E aqui a gente não limita isso só à mulher, a gente traz isso para o nosso contexto também para homens. E vão lá na casa deles, e vão na casa dessas famílias, e ficam lá com conversa bonita, dizendo que a Bíblia não diz isso. Não, a Bíblia não é assim também não. Tem essa outra parte, dentro do contexto não sei de quê, e começa a dizer o que a Bíblia não diz. Começa a introduzir uma filosofia pecaminosa, uma teologia que Deus abomina porque vai contra Deus, uma teologia cheia de suposições, muito relativa, nada é fechado nela. Mas no nosso texto nós vimos que conheceremos a verdade, e a verdade nos liberta, e muitas pessoas querem ser libertas às vezes ouvindo a mentira, porque a mentira é melhor de se ouvir. Então, amados, a gente precisa entender que no meio do corpo de Cristo vai ter pessoas assim. E qual deve ser o nosso papel? O nosso papel é continuar pregando e reprovando, assim como Paulo está dizendo: olha, vai chegar gente no meio da igreja desse jeito. Mas tenha convicção que eles não serão desapercebidos por Deus. Eles não vão sair impunes, ilesos do mal que eles estão fazendo à igreja de Cristo. E um dia todos chegarão e serão revelados. As pessoas vão ver como são dissimulados. Chegam todo parecendo que sabe tudo, que conhece tudo, uma simpatia grande, consegue cativar muitas pessoas, mas a intenção por trás disso é pecaminosa, é maléfica e quer destruir o corpo de Cristo, quer destruir a sua vida. Ele já está com a vida destruída e quer levar a sua no mesmo rumo. Mas como diz aqui a palavra de Deus, eles serão descobertos, todos verão. Assim como foi Janes e Jambres. Esse tipo de pessoa, um momento se revela. Dentro do nosso contexto hoje, né, com o uso das máscaras, um dia a máscara cai e a pessoa vai ver quem é quem. Como diz aqui, eles são caluniadores, estão sempre apontando o dedo para os outros. Ninguém presta, ninguém sabe de nada, ele sabe tudo, ela sabe tudo, ele é que é o bom, os outros são ruins, ele quer o seu bem.
os outros querem o seu mal. Ele é o amor personificado, os outros são ódio porque querem seguir a Deus, são religiosos, são fariseus, são ruins, não querem mostrar a liberdade. E aí é o que eu ouvi um dia desse. O problema é um problema teológico. E esse problema teológico não é de hoje. O problema de teologia vem lá no Éden. Exatamente. Deus, na sua palavra, diz: olha, não comam, porque no dia que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, vão morrer. Aí vem a serpente com a sua teologia falsa e diz assim: é certo que não morrereis. Não, a teologia de Deus está errada. O que Deus está te ensinando, a doutrina de Deus não é correta não. Não vai morrer não, pode comer. A minha doutrina é que é correta. Ouçam a minha teologia, que a minha teologia é boa. A minha teologia te dá liberdade de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. O problema é que a teologia de Deus diz que se você comer, você vai morrer. Porque ele não está dizendo a verdade. Na verdade, você não vai morrer. Você vai ficar conhecedor de todas as coisas. Você será igual a Deus, porque você vai saber de tudo. A minha teologia, olha como é uma teologia boa. A teologia de Deus diz que se comesse, ia morrer. É uma teologia muito ruim, muito cruel. É falta de amor, né? Vamos botar aqui a serpente no dia de hoje. Não, rapaz, esse pastor aí que está dizendo que você não pode comer, que vai morrer, é porque ele quer lhe privar, ele é um fariseu. Esse pastor aí é muito mau, ele não quer que você tenha conhecimento. Ele está ali oprimindo para você não ficar inteligente, não saber o que é o certo e o que é errado. Então como que você vai ficar igual a ele? A teologia dele, você vai se superar. Aí o que foi que Adão e Eva fez? Comeram, ouviram a doutrina, a teologia de Satanás. E isso tem hoje. Dentro da igreja tem a mesma coisa. A maioria aqui, eu creio que, se não todos, mas a maioria, tem filhos, filhas, e muitas vezes você priva o seu filho de muitas coisas. Às vezes seu filho, ele tem um problema de alergia, né, de resfriar fácil, coisa assim, e você então diz: não, você não vai comer o picolé, o sorvete hoje, porque senão você pode gripar, você pode, na outra semana que você está melhor eu dou. Mas o que é que acontece? Não, é mal, esse pai é mal. Quem está de fora, olha que pai mal, podendo dar um sorvete, né, para o filho. O menino nem doente está, mas o pai é que sabe. A mãe é que sabe. Quando está doente, o que gasta, o medicamento que tem que tomar, que faz mal, porque tem corticoide. Então o pai está privando em amor o filho, naquele momento, de uma coisa que realmente é boa, e que depois ele vai liberar, mas para quem está fora, eles ficam dizendo: não, não é assim não. Esse pai é muito ruim, podendo dar, o menino nem doente está, mas o pai sabe, a mãe sabe. E muitas vezes é assim que funciona. O pastor sabe, o pastor conhece as ovelhas. Ele sabe o que é melhor. Às vezes não é bom liberar certas coisas naquele momento, que depois, quando tiver mais maduro, vai poder entender. Mas esse tipo de gente que entra de forma sorrateira, parecendo que é crente, só vai fazer o mal dentro da igreja. Só vai buscar fazer aquilo que não presta na vida da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. O Manjarino está colocando aqui que Deus nos ama e Ele quer sempre o nosso melhor. E nós devemos, então, entender isso. Ele vai sempre buscar o que é melhor para a nossa vida. Ele quer sempre que nós tenhamos paz, e paz verdadeira, né? Nós vamos passar, exatamente, o Manjarino está dizendo, passar por dificuldades, mas a gente tem que ter alegria, temos que ter bom ânimo, ou seja, um ânimo para cima, né? Estar sempre bem, porque Cristo venceu o mundo e nós vamos vencer também. Mas aí, como é que nós combatemos e como é revelado esse tipo de gente? Essas pessoas que estão dentro do corpo de Cristo, com toda a sua liberdade e sua libertinagem, abusando da graça, achando que graça é para ser abusada e não para ser absolvida, abusam da graça para que
demonstrem que estão vivendo uma liberdade cristã maravilhosa. Então, como é que a gente consegue identificar? Como é que a máscara cai? Muito claro o nosso texto aqui. Ele diz: observem aqueles que permanecem fiel. Paulo diz: olha, você tem me observado e sabe que eu não sou esse tipo de pessoa. Sabe o que eu creio, você sabe como é que eu vivo e você sabe muito bem o que eu quero. Você conhece a minha fé em Cristo e sabe como eu tenho sofrido pela minha fé em Cristo. Você conhece o meu amor verdadeiro por você e você sabe o quanto eu tenho perseverado na fé de Cristo. Você sabe quantas aflições eu tenho passado porque eu tenho pregado o evangelho verdadeiro. Você sabe a respeito de tudo quanto fizeram comigo em Antioquia, em Icônio, em Listra. E você viu como Deus me livrou deste sofrimento. Aí ele diz: sim, o sofrimento virá por parte daqueles que odeiam Cristo Jesus, sobre todos aqueles que decidem levar uma vida piedosa para agradar. Então, meus amados, você vai ser acusado, só quer ser o santinho. Amém, é para isso mesmo, a gente tem que ser santo mesmo. Ah, só quer ser, amém, sofra o dano. Ah, isso não tem amor não, isso lá é crente, crente é assim, isso sabe de nada, isso não sabe de nada, isso não sabe teologia, isso não sabe de nada, é um leigo. Ouça, aceite, sofra o dano, sofra, viva para agradar a Deus, porque se você for viver para agradar a homem, você vai se dar mal. Agrade a Deus, satisfaça a Deus. Você vai talvez ser chateado, incomodado, perseguido, caluniado, difamado por esse tipo de pessoa que não tem compromisso nenhum com a palavra de Deus, tem compromisso só com si, é orgulhoso, quer estar aparecendo mais do que Cristo Jesus no meio do povo. E aqui diz: de fato, estes homens malignos, esses falsos mestres, se tornarão cada vez piores e vão buscar enganar muito. E sendo estes pior, foi o que eu disse aqui no começo, de Adão e Eva, serão piores do que o próprio Satanás. Mas aí, como é que a gente se livra? Como é que a máscara cai? Vocês devem continuar a crer nas coisas que foram ensinadas da fé. Você sabe que elas são verdadeiras. Você pode confiar nelas e naqueles que pregam esta verdade. Você sabe que as Sagradas Escrituras que foi dada a você desde pequeno, é ela que te faz ser sábio, é ela que te conduz à salvação e à confiança em Deus. E aí ele diz: o que é que eu tenho que fazer? Você vai então mergulhar na palavra de Deus, porque toda a Bíblia é inspiração de Deus. Ela é útil para ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. E ela é o meio que Deus utiliza para nos fazer bem, preparando em todas as áreas da nossa vida, para nos deixarmos prontos para servirmos e fazermos o bem a todos. Resumindo aqui, para encerrarmos o nosso devocional. Amados, no corpo de Cristo, dentro da sua casa, irão chegar pessoas que vão vir com uma outra teologia, com uma teologia nova, uma teologia que liberta, uma teologia maravilhosa, cheia de flores, bem colorida, tudo de bom para a sua vida. Mas a Bíblia diz que esse tipo de pessoa, ele é pior do que Satanás. Talvez na igreja que você frequenta tem sempre um camarada, uma camarada que fica se levantando, fazendo questões, dizendo que não é bem assim, não é assim não, isso aí eu não concordo não. Não, acho que isso aí é demais, não pode ser assim não. Você tem que ver o outro lado, você tem que pensar também assim. Amados, um dia a máscara cai. Qual é o meu papel e o seu papel? Mantenha-se fiel a Deus. Mantenha-se fiel às Sagradas Escrituras. É ela que nos conduz, não é homem nenhum.
qualquer homem, pastor, seja ele quem for, estiver pregando o que não está na Bíblia, vai chegar o dia dele e ele vai pagar o preço pelo pecado dele, por desviar pessoas, por levar pessoas a cometerem o erro. Então permaneçam-se fiéis à palavra de Deus. A palavra de Deus é que fala, não é homem que fala. Quando o homem que fica dizendo assim, eis que te digo, eis que te digo, eis que te digo, não ouça esse homem não. Porque é ele que está dizendo. Ouça homens que digam assim, abra sua Bíblia no versículo tal, no capítulo tal. Ouça homens que digam assim, agora vamos ver o que a palavra de Deus diz. Abra sua Bíblia. Esse aí está falando o que Deus diz. Esse é que deve ser digno de ser ouvido. Homens que ficam dizendo, eis que te digo, Deus me disse aqui algo, eu vou te dizer. Não ouça. Não ouça, porque ele não vai dizer o que vem de Deus. O que vem de Deus está escrito na sua palavra. Somente as Escrituras é o padrão de fé daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus, a Bíblia diz, vai ouvir os meus estatutos. Quem me ama, ouve as minhas palavras e a obedece. Quem me ama não fica ouvindo palavras de pessoas que estão inventando conversa, inventando coisa extra para tentar dizer que a palavra de Deus não é a verdade, mas a palavra dele que é melhor do que a palavra de Deus. Então fujam desses, um dia a máscara cai. Não se envolva com esse tipo de pessoa que está lhe conduzindo a um evangelho muito fácil de se viver, porque o evangelho é negar-se a si mesmo, tomar uma cruz e seguir a Cristo. Um evangelho não é a colônia de férias, mas é um campo de batalha que você e eu temos que todo dia nos acordar de manhã e nos preparar, vestindo toda a armadura de Deus para podermos resistir os dias que são maus. Não é vestir um short de praia, nem uma roupa de banho e partir para um piquenique. Isso não é vida cristã autêntica e verdadeira. A vida cristã verdadeira, ela está cercada de lutas e desafios. É tomar uma cruz e seguir. Quem está levando uma cruz não corre, não pula, não fica fazendo festa. Quem está levando uma cruz olha para o fim da jornada e dá passo após passo, sentindo dores, caindo, levantando, sendo machucado. Mas vai chegar o momento que ele vai então sair da cruz e vai ser liberto através de Cristo Jesus. Isso é a vida cristã. Então, amados, cuidado, cuidado, porque essas pessoas, como diz aqui Paulo, são pior do que Satanás. São muito pior do que ele. Que Deus nos abençoe. E a nossa tarefa de casa hoje é meditem. Faça esse compromisso de fé com Deus, de sempre confirmar o que está sendo dito com a palavra de Deus, de não dar ouvidos a propostas milaborantes e cheias de cores de certos homens e de certas mulheres. Fuja de homens que tentam mostrar um cristianismo barato, um cristianismo muito fácil de se viver, um cristianismo cheio de promessas para esse mundo. Fujam deles, porque esses estão lhe carregando para o caminho da perdição. É muito melhor ouvir alguém que diga, olha, você tem que se arrepender, o seu pecado lhe leva à morte, do que você ouvir, não, Deus é amor, Ele vai lhe amar, Deus sempre lhe amou, Deus é só amor. Porque vai chegar um momento que esse Deus de amor, para aplicar o seu amor, Ele vai ter que mostrar a sua justiça, e que não queira que seja em sua vida. Então, amados, ouça a verdade, porque é a verdade que nos liberta de homens e mulheres desse tipo, que querem lhe levar para o erro e para longe dos caminhos do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, obrigado pela Tua palavra que sempre nos mostra, Senhor Deus, coisas importantes, pertinentes à nossa vida. Os últimos dias já estão à porta. E esse tipo de pessoa que se acha, que se denomina cristã,
estarão dentro de nossas igrejas, estarão querendo entrar em nossas casas de forma dissimulada, sorrateira, mostrando um evangelho sujo, um evangelho turvado, um evangelho mentiroso, uma teologia fraca e falsa. Então dá sabedoria, Senhor Deus, a cada irmão nesse momento, a amar a Tua palavra, a buscar sempre a verdade vinda de Ti, não de homens. Protege, Senhor Deus, cada igreja, cada irmão, livra, Senhor Deus, desse tipo de gente. E revela, Senhor Deus, aqueles que estão no meio do corpo de Cristo para fazer mal à igreja de Cristo. Abre os olhos, Senhor Deus, que possa ser visto e reprovado diante de todos. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que Te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Meus amados, que Deus abençoe todos vocês nesse dia. Possamos então buscar e trilhar o caminho da verdade, porque quando trilhamos o caminho da verdade, não tem como aceitar a mentira, tá certo? Que Deus abençoe todos vocês e até às 18 horas, se Deus permitir, estaremos juntos novamente com vocês. Forte abraço no coração e até daqui a pouco.